versículo 31. A minha versão é NVI, viu? Quando o Filho do Homem vier, Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Se tiver a versão diferente, é melhor você só escutar. Venha, bendito de meu Pai, receba como herança o rei que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Isso é Jesus falando, viu? Tive sede e vocês me deram. Fui estrangeiro e vocês me necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém? Então, quando você faz para alguém, você está fazendo para quem? Para o próprio Jesus. Amém? Então você é um representante de Deus e também um representante do seu pastor. Então o ideal não é que você venha. Não é a tática da gente. Não estou falando que é errado, mas não é nossa estratégia. Vamos evangelizar. Se você quiser fazer isso, amém, não tem problema não. Mas vamos evangelizar, sair por aí pregando? Não. Não é a nossa estratégia. Mas se vocês quiserem fazer, amém. A nossa estratégia é você ganhou alguma família ou algumas almas e começar a cuidar delas. Amém? Para que um dia elas comecem a cuidar de outras. Amém? Então seu papel, eu garanto, a Bíblia diz assim: quando fizesse a algum desses pequeninos, não é a todos. Quando as pessoas imaginam assim, como é que eu vou fazer para todo mundo? Por isso que às vezes pessoas me julgam: como é que eu vou fazer para todos? Não, quando fizesse para alguns desses pequenos, porque Deus sabe a nossa limitação. Deus sabe que a gente tem limitações. Então não tem como a gente, como se diz, abarcar o mundo, mas tem como a gente fazer por algum desses pequenininhos. Então Deus deu a oportunidade de você fazer. Então faça por aquele que está na sua mão para você fazer, né? Se a gente parar e pensar, Jesus discipulou quantos? 12. Jesus não discipulou 1000, não. Jesus discipulou 12. Jesus não ficou no pé de 100, não. Ele ficou próximo de 12, para que de 12 gerasse mais, para daqueles mais gerasse mais. Vocês estão entendendo? Esse é o objetivo. Então é o cuidado. É o cuidado que você vai ter. Você adotou a irmã Damiana, então você tem que cuidar dela. Amém? Tá feliz? Glória a Deus. Estenda o pé assim direitinho. É tipo aquele ditado. Diga assim para seu irmão. Olhe para seu irmão. Diga: casou com a viúva, assuma o filho. Então, igreja, Então agora assume a responsabilidade da irmã Damiana, que Deus vai te dar a recompensa. Amém. Aí eu quero falar um pouquinho, 2 minutinhos resumido, como é que tá a semente lá? A semente tá uma benção, todo mundo tá gostando. Edivânia gostou, a irmã Raquel, os irmãos lá gostaram muito da semente. Então preste atenção, o bom semeador, ele ora pelas suas sementes que estão fluindo, espiritualmente falando.
Então, a partir de hoje você tem uma responsabilidade sobre aquela semente, de orar por ela. Então, amém? Às vezes a gente quer ganhar, tudo bem, mas e o acompanhamento? Porque a gente ganhou, mas Satanás está trabalhando, não é verdade? Ganhou e Satanás continua trabalhando. Mas, e você está trabalhando? Você está orando por aquele grupo? Você está orando por aquela semente? Você está acompanhando a vida espiritual daquela semente? Daquelas vidas que você ganhou? Né? Está entendendo? Então agora é o seu sacrifício. O seu sacrifício é em prol daquela semente, daquelas vidas, daquelas almas e das que virão. Amém? Daquelas vidas, daquelas almas e das que virão. Você tem uma responsabilidade agora. O Senhor lhe entregou uma responsabilidade. Aí às vezes a pessoa diz, pega esse microfone. Ei, som. Às vezes a pessoa diz assim. Que som? Tá bom. Às vezes a pessoa diz assim, tá tomando conta. Baralhou tudo agora, esqueci. Entro em outra coisa e termino esquecendo. Mas enfim, ele está tomando conta daquela semente, está acompanhando aquela semente, está fazendo ela fluir. Amém? Está fazendo aquela semente, está cuidando daquelas vidas, está próximo daquelas almas. Então a recompensa ela vai vir por isso. Amém? Então você deve continuar, saber que você tem aquela responsabilidade, está orando, está acompanhando, está indo lá. Não é só você faz a semente, acabou-se. Está entendendo? Quem está entendendo aqui? Se vocês pensando em me lembrar o que eu ia relatar, aí eu relato. Aí está tudo bom a semente, está em paz. Irmã Damiana, como é que tá? Damiana tá bem. E o cheiro vai dar hoje? Em nome de Jesus. Amém, vamos aplaudir o Senhor. Eu sei que não vai dar tempo de pegar todos, né? Eu vou separar alguns para falar. Vamos lá, chega. Alain mesmo. Tu tá com 4 sementes, tu tem que dar exemplo para os outros, viu? Tá igual o Fabrício. Tava sentado aqui na frente. Eu disse, eu vou para ali para eu ser o último. Amém? Bom dia, irmão. Paz do Senhor. Amém? Paz do Senhor, bom dia. Esses irmãos não tomaram café, estão de jejum, acho. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Vocês esqueçam que eu tô aqui, viu? É porque quando às vezes o cara tá pregando, né? O seu líder tá aqui, o cara só vê os olhão dele assim em cima da pessoa. Mas é verdade mesmo. Aí se eu bater o pé que o cara fica assustado. E quando ele começa a palitar os dentes, aí é mesmo pro cara descer de vez. Eu tava lá em casa, aí semana passada o pastor disse assim: Alain, tu vai pregar quinta-feira. Rapaz, meu coração quase cai, quase sai. Meu coração disparou e ele disse: o que é que tu tem? Eu comecei a ficar suando. Eu disse: não é nada não. Aí eu entendo os meninos quando eles vão também, tem oportunidade lá. Mas amém. Quando a gente chegou lá em Brejinho, não tinha nenhuma semente, na verdade. Só tinha a família da irmã Glória, tinha mais 6 pessoas. Graças a Deus hoje a gente tem 43 membros. Essa semana a gente ganhou mais 3 almas e conseguimos colocar eles dentro de semente. Só que eu, assim como o pastor Roberto, eu procuro sempre... lembra quando o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Então eu procuro sempre imitar o pastor Roberto assim, né? Porque eu levantei alguns irmãos que eu vi que estavam dedicados, ensinei, acompanhei eles de perto, ensinei a visão, mostrei algumas coisas que estavam falhando. E graças a Deus hoje nós temos 4 sementes e são 3 pessoas em cada semente. São 3 pessoas que estão cuidando de cada semente. Tem uma família que a gente ganhou, tem 15 dias. A gente ganhou a mãe, as 2 filhas, a sobrinha, a irmã da sobrinha, a filha da sobrinha.
Aí uma família e abrimos uma semente lá. Tanto que uma delas, ela é ex-lésbica. Então assim, nós temos procurado trabalhar bem mesmo, assim, acompanhando ela bem de perto. Ela vai lá em casa e conversa com a gente, tira dúvida e conversa com a Emily. Só que graças a Deus as sementes nós temos procurado fazer bastante dinâmica, para não ficar aquela coisa cansativa, aquela coisa chata. Como o pastor Alberto diz, a gente dá 15, no máximo 20 minutos de palavra, depois a gente conversa, toma um café, né? Come um bolo, uma pizza, e assim vai indo, né? Cada dia vai melhorando mais, graças a Deus. Pastor, por isso que a barriga está crescendo, Só que o que acontece? Eu já não estou indo dar os estudos, porque, como o pastor Roberto disse, a gente não pode abraçar a igreja toda. Então tem os obreiros, que somos nós, que representamos o pastor. E eles, graças a Deus, têm aprendido isso. Eles têm me representado. Às vezes tem uns que reclamam, porque o pastor nunca mais veio aqui na minha semente. Mas eles dizem, não, tinha uns que nem sabiam que tinha 4 casas na mesma quinta-feira. Aí, depois que descobriram, aí já ficaram mais quietos. Aí o que eu faço? Eu vou uma quinta-feira na semente de um, mas eu vou só para ficar lá ouvindo. Depois eu vou no outro, na outra quinta eu vou na casa do outro, na outra quinta eu vou na casa do outro, e na última quinta eu fico em casa. Mas graças a Deus está uma benção. Irmãos, vocês já pararam para prestar atenção? Porque o nome desses grupos que ficam na casa é semente? Para que serve a semente? Semente não pode ser comida, né? Semente tem que ser plantada. Então, a primeira semente que nós abrimos, eu disse, por que o nome é semente? Aí eles ficaram assim, disse, porque semente é para se plantar. E além de plantar, se nós não regarmos, como ela poderá crescer e dar frutos? Então a semente serve justamente para isso. São as sementes que fazem produzir dentro da igreja. Porque tem pessoas que têm vergonha de vir na igreja, mas vão para a semente. E por meio da semente, por meio do nosso testemunho, por meio da forma que a gente se expressa, por aquilo que nós passamos de dentro da igreja para as casas, as pessoas começam a se sentir mais confiantes e começam a vir para a igreja, e a igreja vai crescendo. Mas lá está uma bênção para a glória do Senhor, amém? Agradeço a oportunidade. Josivane ou a irmã, um dos dois, vai relatar sobre o grupo deles. Diga o nome, prestação de conta. Diga o nome do sítio, o dia que você está indo, a hora que você está indo, né, as pessoas que você está tomando conta. Está desligado, viu? Está em cima. Bom dia, Pai do Senhor. Amém. O sítio que a gente está indo é na um Ambói, entre a direita, antes do campo de Madá. A gente está indo no sábado, 3 e um pouquinho da tarde a gente sai. Amém? A gente começou lá, sempre a gente conversa um pouco com a família, entra na palavra, depois da palavra a gente louva, ontem a gente levou o violão, louvando ao Senhor e entramos na palavra. Depois da palavra a gente partilha também um pouco e depois tem um lanche, né? Aí antes da gente sair. Tem quantas pessoas já lá, irmão? Só a família. São 4, 5 pessoas. Ah, bem, mas é desse jeito. 5 pessoas a família. Que começa. E sempre o dono da casa, ele é muito curioso, ele sempre fica fazendo muita pergunta, né? Tá dando microfone, eu acho que é o dela, viu? Glória a Deus. Então tá sendo ótimo. Tá sendo uma bênção. A irmã vai no sábado, né? Junto com o Josvânio. Às 3 horas. 3 e um pouquinho. Às vezes atraso, né? Tem alguma coisa, mas sempre tá indo no sábado à tarde. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, tem uma pessoa que faz um bom trabalho, né? Ela não tá tomando conta, tá tomando conta também de uma semente, né, Raquel? Lá na casa de Marilene e quem? Ela faz um bom trabalho na questão do acompanhamento, que é Raquel, né? E ela tem aquele cuidado de toda semana ela tá lá, né? Cuidando tanto da irmã Marilene, como também cuidando de mãe. Oi? E tem auxiliado David e Fabrício, né? Eu queria que a irmã falasse um pouquinho do cuidado. Como é esse cuidado? Como é que você faz? Passa o que você tem no seu espírito para essas pessoas. Okay.
A paz do Senhor, amados em Cristo Jesus. Bom, primeiramente, eu peço a Deus que eu ame eles como meus filhos na fé. Porque a gente tem que amar, a gente tem que tratar como criança. Tem hora que tá emburrado, você tem que fazer uma brincadeira, tem hora que você tem que abraçar. E principalmente, mostrar o carinho, o quanto você ama, fala para ele que você ama. Ore por eles, declare, mostre a visão. Muitas vezes vem um fofoca, a gente, irmão, vamos orar, irmão, vamos pedir a Deus. Por quê? Foi o que eu pedi a Deus. Eu disse, Senhor, eu quero amar como Jesus amou. Então eu fico meditando e vejo nos capítulos que Jesus amava os discípulos, que Jesus amava as prostitutas, que Jesus amava as mulheres. Então eu trago isso para mim e peço ao Espírito Santo que me dê dinâmicas engraçadas, que me dê palavra, que me ensine a amar como meus filhos na fé. Porque Paulo, eu estava lendo ontem que ele chama Timóteo de filho da fé, e ele fala que todos são na fé, na visão. Então é isso que a gente tem que fazer. Na casa da mãe do pastor Roberto, eu chego logo agradando vô. Já chamei ele de vô, que é vô Mané. Chego pra ele, eu digo, eu te amo, Jesus, eu te amo, você é lindo, você parece um cabelinho de ovelha. Aí ele chega lá e disse, minha filha, tem café. E tem hora que eu tô no propósito, não posso comer massa. Não, depois eu vou tomar. Aí chego na casa de vó, dou a benção, pergunto como é que ela tá, a gente conversa. Aí vou ficar assistindo, sabe, uns programas. Aí ele desliga a televisão, aí vai ouvir a palavra. Só que vô, ele gosta de ler, pastor, sabe? Um versículo, não é porque não, ele gosta de ler o capítulo todinho. Aí ele pega a Bíblia, começa a ler, aí eu faço, ô vozinho, o que é que o vozinho entendeu? Ele diz, aí ele falou, eu botei pra ele, faz tempo já, eu botei pra ele falar sobre Coríntios, sobre andar no amor, mas faz tempo, faz uns 15 dias. Aí eu disse, ô vozinho, explica agora o que é amor. Ele falou pra mim, ele disse, ô minha filha, amor, você tem que cuidar, como eu cuido dos meus filhos, mas eu comecei a chorar, como eu cuido dos meus filhos, dos meus netos e da barraca, que eu chamo barraca. Não é barraca não, é mercado. E vou compartilhar, peço para orar. E ela disse, orar sim, vó, que é a mãe do pastor, viu? E é uma benção. Lá em Marilene, Jéssica está me acompanhando, a mãe dela, a irmã Lourdinha. Eu trago dinâmica, louvor, palavras que vêm estimuladas, todo mundo compartilhar. Tem hora que nós conversamos muito, eu digo, vamos frear. E peço a Deus que me ensine a amar uns aos outros, porque o amor, ele transpassa. Se você dá amor a uma criança, ela vai retribuir. Então, que a gente venha retribuir o amor. E que eu também já estou pensando de cuidar da prima de Lucas. Eu já estou pensando em cuidar. A gente vamos fazer uma visita, a gente fez dinâmica. Fabrício e David deu uma palavra abençoada. E a gente fez uma dinâmica e ela gostou. E tia perguntou se ela queria uma semente. Aí ela disse que ia marcar o dia. E para a honra e glória de Jesus está uma bênção. Amém? Acima de tudo, irmão, vocês lembrar de acompanhar a vida das pessoas também em oração. Amém? Acompanhe. Deus, ele não vai nos cobrar pelo mundo, não. Ah, mas e a África? Ah, mas... Irmãos, se você não estiver lá, Deus levanta pessoas lá. Deus vai te cobrar pelo que Ele te entregou hoje. Amém? O que está nas tuas mãos hoje. Amém? Certa vez, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. Eu acho que em Mateus 19, vê aí. Os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. Mateus 19, deixa eu ver se é o 19. Vamos para Marcos 10. Eu sei que é em Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículo 1. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, 10. Foi Pedro mesmo.
versículo 28. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmã, mãe, filho e campo, e com eles perseguições, e na era futura a vida. Presta atenção. A vida normal, alguém pega um copo d'água para mim, do ser humano hoje, resumidamente, segundo a palavra de Deus, ela está entre 70 a 80 anos, amém? A nossa vida, ela está resumida entre 70 a 80 anos, a Bíblia diz. Aí ele diz assim: alguns, por causa da sua robustez, pode passar disso, com o enfado da carne, amém? Então a gente pode chegar a 80, 90, pode até alguns chegar até mais do que isso, entendeu? Mas vamos resumir nossa vida com 80. Tá bom 80? Quem quer mais? Aí tá difícil, viu, meu filho? Mas vamos resumir a nossa vida com 80. Quantos anos o profeta tem? Só não pergunta a minha idade, viu? 40? Não. É não. Eu digo diante de Deus que não é. Eu sou mais novo, mano. Hã? Oxe, não. Pronto, eu vou dizer para acabar com a contenda. É 35. Aí. Só foi uma revelação para os obreiros, né? Mas olha, eu disse ao irmão Neto que eu sabia que ela era um pouco mais velha. 40 para chegar a 80 falta quanto? 40. O mundo está resumindo a sua vida de acordo com aquilo que eles conseguem, de posses, de uma qualidade de vida. O mundo resume sua vida nisso, amém? E a proposta de Satanás é inculcar na cabeça das pessoas isso, para que elas não conseguem enxergar a importância do Evangelho e principalmente a importância da vida eterna, amém? Porque a nossa vida está resumida num período aqui, um período. Eu sei que nesse versículo que eu li, Jesus disse assim: aqueles que deixaram casa, diga casa, pai, mãe, filhos, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nessa vida presente e a eternidade, amém? Vida presente e eternidade. Quando Jesus diz receberá 100 vezes mais, ele está falando de uma proposta de cuidado, amém? Por exemplo, vamos supor que aqui tenha 100 e poucas pessoas, ovelhas. Nessas 100 e poucas, daqui, vamos supor, eu estou recebendo, talvez aqui, 30 mães, 30 pais, estão entendendo? Pessoas que me amam, pessoas que cuidam, além de eu cuidar deles, mas cuidam de mim também, estão entendendo?
Então, essa é a proposta do Senhor. Mas o que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando de algo, irmão, eterno. Você lembra o outro texto que a gente leu? Qual foi o outro texto que a gente leu? Ele separaria as ovelhas, os bodes, as ovelhas, ele dizia, venha bendito meu Pai. Ele disse, quando eu estive nu, me vestiste. Quando eu estive preso, me visitaste. Amém? Então pronto, a nossa vida está resumida aqui. Vamos supor que falta 40 para o profeta. Dentro desses 40, o que é que ele vai fazer para Deus? Faça seus cálculos. Dentro do que você tem, o que é que você vai fazer para Deus? Diga para seu irmão, a vontade. Bota o fundo musical baixo. Diga, a vontade é algo perigoso. Bota aquele lado de 1 hora e pouco. Diga de novo, a vontade é algo perigoso. Amém. E ela está dentro de nós. A vontade está dentro de nós. A nossa, né? Mas é a de Deus. Já parou para pensar? Quem está lembrado que Jesus, quando ele foi para o jardim de Getsemane, foi o momento mais difícil da vida dele? A Bíblia diz que a vontade estava presente. Porque quando ele estava lá, ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Porque a vontade de Jesus era não passar pelo que ele passou. Está vendo a vontade onde estava? Pastor, me prove isso. Provo. Quem está lembrado que ele disse ainda assim? Que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Amém? Diga assim para seu obreiro estar ao seu lado. Diga, a sua vontade está presente. Mas para se fazer a vontade de Deus, você tem que renunciar à sua. Diga assim para seu irmão: olha, beleza passa, dinheiro passa, carro passa, casa passa, tudo passa. Amém? Diga agora, a eternidade não passa. Eu sei de uma coisa, meu filho, que se você estiver dentro da vontade de Deus, sacrificando a tua vontade, Deus vai guardar a tua vida. Não há capeta do inferno que tenha poder diante de uma pessoa que está dentro da vontade de Deus, sacrificando a sua vontade. Pegue na mão do seu irmão. Diga assim: não importa o que você está passando, você está dentro da vontade de Deus. Mesmo renunciando à sua vontade, fazendo a vontade do Pai, se prepare para receber recompensas eternas. É sacrifício, meu irmão. Agora pare e pense: o que é que eu fiz? Diga assim: o que foi que eu fiz da minha vida até agora? Pode dizer: o que foi que eu fiz? Quem eu ganhei para Deus? O que eu sacrifiquei? A nossa vontade, ela vai estar presente, meu irmão, 24 horas. Nossa vontade 24 horas. Deus está abrindo o entendimento da gente, irmão. Irmão, já chegou na nossa vida, aumente só um pouquinho aí,
Se pare e pergunte, já chegou na nossa vida esse pensamento se eu era capaz de morrer verdadeiramente pelo Evangelho, por Jesus? Chegou? Às vezes a gente aplaude ver pessoas que foram enforcadas, cortadas ao meio, e diz coisa linda. Mas às vezes a gente não está conseguindo renunciar à nossa própria vontade nessa terra, para que a vontade dele venha a ser feita em nossa vida. Eu queria que você olhasse o seu irmão e dissesse assim: vai doer na tua carne, mas é necessário fazer a vontade do Pai. Você não entendeu? Diga, você não entendeu que você já morreu? Você não entendeu? Pode dizer, você não entendeu? Chegou a hora de rasgar os seus projetos e agora assinar os projetos de Deus sobre a sua vida. Diga para seu irmão, bota a mão assim no ombro dele, diga, é tudo ou nada. Diga, é tudo ou nada. Diga, essa carne vai sofrer, mas a vontade de Deus vai ser cumprida. Aleluias. Diga para seu irmão, vá para o seu quarto, vá meditar na palavra, vá orar em línguas, vá se consagrar. Deus tem algo com você. Rabacalabra surabas rialarebecaço che pra se carabraiquios rialarebecaçandecai. Diz o Senhor, o Evangelho está corrompido na face da terra. Eu estou procurando povos e nações que se submetam à minha palavra. Eu estou procurando povos e nações que amem a minha palavra. Eu estou procurando povos e nações que amem uma alma. Diga assim para seu irmão: não se corrompa, não aceite. O que é que tem daqui para frente para você? Quanto tempo tem? Quanto tempo nós temos? Quantas almas nós ganhamos? Quanta vida nós resgatamos? Quantas almas nós cuidamos? Às vezes a gente está preocupado com as coisas exteriores. Nós herdamos uma velha natureza de Satanás na época. Nós fomos curados através de Jesus, mas nós ainda temos a tendência do medo. Medo do nosso futuro, medo de como vai ser, medo do que vai acontecer. O mundo está procurando posses, está procurando riquezas. O Espírito Santo está procurando almas. E às vezes nós trazemos essas tendências para dentro de nós. Do Espírito Santo, Ele quer nos mostrar que nós já somos libertos. E que chegou um tempo de sacrifício. Chegou um tempo de morte. Chegou um tempo de doação. Não é onde a minha vontade mais vai reinar, mas a vontade do Senhor. Diga: Senhor, não deixa sair de dentro de mim
nem um minuto essa reflexão que tu colocasse agora, porque vai vir momentos na minha vida que eu serei tentado a fugir dela. Verá momento na minha vida que eu serei tentado a retroceder. Queria que você fechasse seus olhos. Tiago vai aumentar um pouco o fundo musical. E começa a imaginar agora você no reino do Senhor agora. Ele enxugando as suas lágrimas. Ele olhando para você e dizendo assim. E você olhando para ele. Você dizendo assim: valeu a pena. Tudo que eu fiz, todo sacrifício, toda renúncia, valeu a pena. Quantas pessoas estão tentando ganhar o mundo? Quantas pessoas? Nós somos tão falhos, meu Deus. Fique de pé, igreja. Nós somos tão falhos. Nós às vezes achamos que nós somos espirituais. Nós às vezes achamos que somos alguma coisa. Mas cada dia eu tenho visto a podridão que é a nossa carne, nosso corpo. Cada dia eu vejo que esse corpo ele é corrompido. Nós não chegamos nem um pouquinho no nível que o Senhor quer que a gente chegue. De uma vida no Espírito, de uma vida consagrada. Onde não a nosso eu, nossa vontade venha reinar. Mas a tua vontade venha reinar na nossa vida. A tua vontade. Nós se acovardamos diante de situações. Nós se acovardamos diante de pressões. Nós se acovardamos de anunciar a tua palavra quando o teu Espírito tem mandado em situações complicadas. Eu sei porque sei que o Senhor procura almas, vidas dispostas a renunciar. Se a gente não aceitar essa proposta, o Senhor vai levantar outras pessoas. Porque o Senhor disse assim: se tu não falar, as pedras falarão. Se não for você, será outro. Diga assim comigo: Pai, eu não quero perder nada que o Senhor tem preparado para mim. Nada. Obrigado, Jesus.